tudo bem? Eu sou o coach Luiz Carlos Gilberti, presidente da ONG Rede Voluntários e fundador da Clinic Coach. Estou aqui hoje para te passar minhas 5 melhores dicas para você parar de fumar. Mas eu vou fazer um comentário que é o seguinte: ninguém consegue enganar tanta gente por muito tempo. É o que faz a indústria do tabaco. Olha só, ele tem uma operação triangular que de um lado está ele, o fabricante, preocupado apenas no lucro. Do outro está o governo, interessado na arrecadação. Na ponta está você, que é o que alimenta essa cadeia, com a compra do seu cigarro. Veja, o cigarro é uma das coisas que mais é sobretaxado de imposto nesse país. Tá? Recai sobre o cigarro uma alíquota de 70%. Na prática, um maço de cigarro que você compra por R$ 7,00, ele tem R$ 4,90 de imposto. Na realidade, esse cigarro valeria apenas R$ 2,10. Então você paga R$ 2,10 para R$ 7,00, R$ 4,90, todo esse restante é imposto. E o governo o que faz? Ele arrecada milhões e milhões, em contrapartida, você caindo doente, ele vai te dar uma rede hospitalar sucateada, falida. Então, pensa nisso em primeiro plano. Depois, o ano passado, o Brasil entrou numa triste estatística que atingiu a casa de 70 milhões de fumantes. Isso é muita coisa mesmo. E você que é fumante contribui para engrossar essa estatística. Agora eu vou começar te passando as minhas melhores dicas. A primeira dica que eu te passo é o seguinte: a pior droga que existe é o cigarro. Procura se livrar dele. O cigarro, na primeira tragada que você dá, ele leva 10 segundos para atingir o seu cérebro. Com 30 minutos depois da última tragada, o nível de nicotina no seu organismo ele cai pela metade. Com 45 minutos, ele já atinge 75% do nível de nicotina. Depois disso, ele vai se dissipando. Aí há necessidade de você fumar mais um cigarro, mais outro e mais outro, para manter o nível de nicotina. Aí você entra nesse ciclo vicioso e não tem mais condição de sair. O grande medo do fumante é parar de fumar e como é que vai ser a sua vida. Ele fica preocupado. Poxa, eu não vou mais ter um cigarro, eu vou me envolver em situação de estresse, em situação embaraçosa, em situações de nervosismo, e eu tenho um cigarro para me acalmar, para me tranquilizar. E ele acha que fica nessa zona de conforto e acha que a vida não passa daquilo. Ele parando de fumar, ele não vai conseguir. Lê do engano. Ele pode sim, ele consegue parar de fumar. A minha segunda dica é a seguinte: a pessoa quando vai parar de fumar não é fácil, mas vai valer a pena. Ele tem uma caminhada difícil porque foi muito difícil você aprender a fumar. É muito difícil quando a gente começa a fumar. Isso aconteceu comigo. Eu sou um ex-fumante de 4 maços de cigarro por dia, de 80 cigarros. É muita coisa, considerado um fumante pesado. O que aconteceu comigo? Eu me envolvi, iniciei a minha vida com o cigarro a partir de uma propaganda muito bonita do cigarro Hollywood. Era Hollywood ao sucesso. A propaganda era envolvente, o pessoal sarado praticando aquele windsurf, mulheres bonitas, e era aquele glamour muito grande. E eu achava na minha bobagem de adolescente que o sucesso era aquilo ali. Eu tinha que me tornar fumante para levar uma vida de propaganda de televisão. Comecei a me envolver fumando escondido dos meus pais. Logo mais eu conheci uma namoradinha, um pouco mais velha do que eu. Na época eu tinha 15 anos. Ela tinha por volta aí, eu acho que uns 17 ou 18, e já fumava um cigarro chamado Charme. Era um cigarro king size muito longo e ela começou a me ensinar a fumar. Eu fumava esse cigarro, ficava tonto, mas tonto de cair, me sentindo assim, parecia que eu estava com labirintite. Depois, eu tinha tontura, secura nos lábios e na boca, eu me engasgava com a fumaça, eu tinha pigarro, eu tinha tosse, então tudo isso era muito ruim. O meu organismo não aceitava, ele reclamava, mas ainda assim eu insistia.
O meu organismo, esses sintomas que o organismo dá para o principiante, é exatamente isso. Olha, você está me envenenando. O organismo da gente é muito sábio. Ele separa o veneno do alimento. Mas o principiante, ele não quer saber, ele vai fumando, porque o cigarro, a fumaça atrapalha, mas ele tem um gosto muito ruim também. E esse é o ponto que o fumante acredita que vai parar quando quer, porque é ruim. Então, eu vou parar. Mas ele não para, ele fica envolvido por aquela onda. Tá? Eu, pelo menos, tenho um conhecimento disso, que eu estava lá, eu fiz. Você pode me perguntar por quê? Eu fiz, eu fui fumante, eu passei por essas fases. E o mais complicado é o seguinte, que a gente, na época, não tem consciência disso, mas a gente imagina que o cigarro, pelo menos comigo, é que o cigarro me dava poder, eu me sentia mais velho do que era, eu queria aparecer na minha turma, me sobressair melhor. O cigarro era glamuroso, a propaganda de cigarro era muito rica, tudo muito fino, tudo muito envolvente. A sensação de prazer que o cigarro depois passou a me dar. Então tinha muita coisa que associava ao sucesso, a coisas boas, a coisas prazerosas. O cigarro me deixava as pessoas mais sensuais, principalmente as mocinhas que fumavam, ficavam mais sensuais. A pessoa fica mais solta, mais envolvente, mais interessante. Então tudo isso, o fumante é levado nessa onda, nessa falsa onda que ele acredita que tudo aquilo é bonito, é bacana. Coisa que não é. Então a dificuldade é toda essa. E para você sair do problema, também é tão difícil quanto. Os sintomas que você tinha lá no início, você passa a ter depois que se torna fumante. Você tem pigarro, você tem tosse, você tem tontura, você se engasga com a fumaça, mas acredita que nada vai te acontecer. Você vai em frente, vai fumando. E você fica realmente preso. Você caiu nessa armadilha e fica preso. Você não encontra saídas. É difícil você sair. Ok? Então, presta bem atenção para você não cair nessa armadilha. A minha terceira dica é a seguinte. Como nós vamos resolver essa situação? É bem interessante. É você fugir de fumantes. Aonde tiver fumante, você saia fora. Não sou contra de você fumar o seu cigarrinho, mas você sai fora. O espaço do fumante a cada dia está sendo diminuído, você não tem mais espaço no restaurante, nem no bar, você não tem espaço em ambiente fechado, você, quando quer fumar, você vai para um fumódromo, chegando ali você vai encontrar outros fumantes, com aquela áurea lá negativa, cada um com um semblante de envelhecido, aquilo ali não vai contribuir para você em nada, você fuja dali, saia de perto. Olha só, uma coisa interessante, porque o cachorro cheira cachorro, o boi preto cheira boi preto, advogado anda com advogado, o médico anda com médico, o engenheiro se acompanha de engenheiro. E você que é fumante, se acompanha de quem? De fumantes também. Então você acompanhando essas pessoas, você vai se tornar muito mais fumante, você vai estar num ambiente propício que vai estimular você a fumar muito mais. Ao passo que você, se acompanhando de não fumantes, primeiro você vai ter receio de toda hora estar fumando junto deles. E depois você, paulatinamente, vai tendo o hábito de não fumar. Fumar menos ou não fumar. Essa é a tendência. Então, sai fora, sai de perto dessa gente. Porque na hora que você realmente começa a entrar, ou você já entrou no ciclo vicioso do cigarro, o bicho da nicotina ele já se instalou em você. Então você tem a necessidade de se alimentar e tem a necessidade de alimentar o bicho da nicotina. Veja, nós estamos aí diante de duas situações. A primeira situação é que você realmente tem que admitir que é um nicodependente. Enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil. Então se conscientize que você hoje é um nicodependente e isso tem tratamento. Essa é a minha dica. A quarta dica que eu lhe dou é a seguinte.
vamos resolver esse problema de que maneira? O fumante, ele tem um padrão mental diferente, ele se comporta de forma diferente, ele tem um lado egoísta tremendo, e ele está ali já realmente com uma pessoa dependente, e tem que entender realmente que o problema dele é um problema muito mais sério do que ele pensa. Ele tem, no caso aí, duas dependências. Ele tem uma dependência química e uma dependência psicológica. A dependência química é tratável. Rapidamente você se recupera dela. Tá? Há um mito que muita gente acredita de que quando parar de fumar, a nicotina vai passar anos e anos no seu organismo para sair. Nada disso. Em poucos meses você se livra da nicotina. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que dorme à noite. Ela é fumante, ela passou 6 horas dormindo, acordou pela manhã, tomou café e fumou o primeiro cigarro aí num lapso de 6 horas. Tem outras pessoas que fumam depois que chegam no trabalho. Tem outras pessoas que compram um carro novo, não fuma dentro do carro novo, não fuma dentro do quarto, não fuma dentro do banheiro, não fuma perto de criança, isso está certo. Então a pessoa que dorme a noite toda, que acorda e vai para o trabalho, vamos dar um lapso de tempo aí de mais ou menos entre 8 e 10 horas de tempo. Veja que ele ficou 10 horas sem conseguir fumar. Ele estava dormindo, ele acordou, foi para o trabalho e ele não fumou nesse período. É uma prova de que a dependência química, a nicotina, é controlável. Porque se não fosse, você acordaria várias vezes durante a noite para fumar o seu cigarro. Agora, a dependência psicológica não. É preciso que você tenha um acompanhamento, é preciso que entendamos, que você realmente entenda a mudança que o seu organismo teve depois que você tornou-se fumante e o esforço que você vai fazer para sair desse problema. Tá? Então, muita gente está no meio do problema, recorre a chupar balas, recorre a comer chocolate, a mascar goma de nicotina, a colocar um adesivo de nicotina, a até recorrer a medicamentos. Mas isso é uma balela, porque nada disso vai resolver. O medicamento é uma droga. Você não pode resolver uma droga com outra droga, que você vai ficar ainda mais dependente. E a outra situação da bala de chocolate é balela, é puramente engano, você está se enganando. E no segundo momento o seu organismo vai cobrar o cigarro e você volta a fumar. Então você tendo essa consciência de que você é um dependente mais psicológico do que químico. Então você vai realmente, a partir de tratamento, existe tratamento sim, através do terapeuta. Nós na nossa clínica, pelo menos, a gente faz um tratamento muito sério junto ao nicodependente, que a gente vai fazer o trabalho com sessões de coaching, utilizando ferramentas de coaching, perguntas poderosas. A gente vai realmente estabelecer uma linha de trabalho em que a gente vai mudar o padrão mental dele, colocar ele numa linha de equilíbrio emocional, aonde ele vai ter realmente resultados progressivos. De sessão a sessão ele vai progredindo e vai chegar a hora dele parar de fumar sem nem perceber que parou de fumar. Ele desliga assim e não vai sentir nenhum problema da síndrome da abstinência, porque o tratamento faz ele entender. As pessoas precisam muito de plausibilidade, de motivos. Por que eu vou fumar? Aliás, por que eu vou parar de fumar? O que vai me acontecer? Então ele tem que entender toda essa cadeia, como funciona o passo a passo. A gente vai desmistificando na mente dele essas dificuldades que ele coloca. Não vou parar de fumar, porque geralmente ele é apanhado, ele entende e põe na cabeça umas críticas limitantes que ele não vai conseguir parar de fumar. Ele se torna um autossabotador, ele toma medida ele procrastina, ele toma medidas postergatórias, ele não avança no problema, ele não se determina. Então isso aí fica muito difícil, porque ele sempre associa o parar de fumar com o problema. Na hora que ele
começa a pensar o contrário, que é isso que a gente vai fazer com ele, esse tratamento consiste nisso, é a gente realmente mostrar para ele que não tem nenhum problema. E na hora que ele realmente entende, que ele se conscientiza, ele para de fumar e para de fumar definitivamente. Ok? Essa foi a minha quarta melhor dica. A minha quinta e última dica para você é o seguinte: eu vou te desafiar a partir de agora para você parar de fumar. Imagine que eu esteja te passando aí agora mesmo, na sua casa, no seu trabalho, aonde você esteja, um material que é um calendário com o nome Calendário do Fumante. Esse calendário é curto, ele vai de 1 a 90 dias. Eu quero que você pegue esse calendário e marque o dia que você vai parar de fumar. Depois de marcado, você pega esse calendário, põe na porta da sua geladeira, pega outro calendário, coloca no espelho do seu banheiro, coloca outro no seu quarto de dormir, coloca um dentro do seu carro. No seu trabalho, você vai colocar, vai digitar um texto e falar: minha data é. Coloca na frente do seu computador. Qualquer colega de trabalho seu que passar por ali, ele vai entender que nada demais, mas só você vai saber a importância daquela data. Ok? Então, essa é a minha quinta dica e gostaria muito que daqui para frente você realmente entendesse isso, tá? Quero que você entenda, que você passe a viver sem cigarro, com muito mais saúde. Seja orgulho para você, seja orgulho para a sua família, seja orgulho para os seus pais, seja orgulho para a sua esposa, para o seu marido. Não pare de fumar por doença, pare de fumar por amor, ok? Então daqui para frente, se você gostou desse vídeo, você querendo falar com a gente, entre em contato com a gente no nosso site www.cliniccoach.com.br, que lá você vai ver nossos telefones, nossas datas e horários das sessões, o preço das sessões, a condição de pagamento que você tem, que tudo será facilitado e você vai definitivamente se livrar do problema do cigarro. Conte com a gente e a gente se vê na próxima. Até mais!